Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma aula, para o concurso dos Correios. Ainda na temática noções de cartografia, dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre mapas, escala, leitura, legenda, representação de altitude e por aí vai. Lembrando, pessoal, que a aula 1, sobre coordenadas geográficas e pontos cardeais já está disponível aqui no canal, tá? Então chega de conversa, chega de lenga-lenga, né? Vamos lá para mais essa aula, ok? Aqui a gente começa falando sobre um pouquinho do que significa cartografia, né? Cartografia, a palavra cartografia, né, começou a ser usada, ou se tem registro dela, a partir de 1839, né, na língua portuguesa. E cartografia, pessoal, na verdade, é a representação da superfície terrestre, tá? De forma plana, simplificada e convencional, tá? Então, lembrando que os mapas, eles não podem representar a Terra perfeitamente, isso porque a Terra é esférica e é um objeto tridimensional. E os mapas são planos e bidimensionais, então todos os mapas vão apresentar distorções. Tá? Isso é normal. E é por isso que existem as projeções cartográficas para tentar compensar, né, ou reduzir essas distorções. Mas então o mapa é a forma de você representar a superfície terrestre, certo? Então falar de cartografia é falar dessa representação, é falar de mapas, cartas, plantas e por aí vai, certinho? E aí, no caso, para a nossa aula de hoje, o nosso foco vai ser nos elementos fundamentais do mapa. O que são esses camaradas? São estruturas que o mapa precisa ter para que a gente possa fazer uma leitura eficiente do mapa. Então, é um conjunto de informações que o mapa precisa ter para que a gente extraia aquilo que se deseja. Se um desses elementos faltarem, a leitura do mapa ela vai ficar bem complicada. Ou mesmo se aquele elemento estiver presente, a gente não compreender. Tá? Então, fundamentais por conta disso. Sem ele, fica muito difícil ou praticamente impossível a leitura do mapa. Então, são esses aqui, ó. O título, a legenda, a escala, a orientação e a projeção cartográfica. E aqui a gente já faz logo uma ressalva. Orientação, né, que é a rosa dos ventos, os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais. A gente já falou sobre eles na aula passada. A gente não vai se aprofundar deles novamente para ganhar tempo. E o edital, pessoal, não cobra projeção cartográfica. Tá? Coloquei aqui na aula, a gente vai comentar só o que é, para que a gente possa ter uma ideia completa do todo. Tá? Mas projeção cartográfica não vai ser cobrado no nosso concurso. Tá? Não está lá no edital. Ok? Então vamos lá, o que é o título? Só o título vai indicar, né, o assunto abordado do mapa ou o tema, né, da produção cartográfica. Então, é a primeira coisa que a gente procura no mapa. O título, beleza? É a primeira informação que a gente deve tomar posse. Ah, esse mapa é sobre o quê? O título está dizendo. Tá? Então, geralmente, a gente trabalha com mapas temáticos e eles abordam somente um assunto por vez. Então, o título está lá para poder dizer que assunto é esse. Então, pegou o mapa, primeira coisa a procurar é o título para que a gente fique a par do conteúdo tratado pelo mapa, certo? Depois do título, a gente vai ter, pessoal, as legendas ou conversões cartográficas. O que é a legenda? Ela vai explicar todas as cores, todos os símbolos, todas as linhas e todas as informações que estão representadas naquele mapa. A gente pode dizer, pessoal, que a legenda é o coração da produção cartográfica. Então, sem legenda, é praticamente inviável a leitura do mapa. Então, depois de procurar o título, a gente vai procurar a legenda para entender as informações que são passadas no mapa para que a gente possa fazer a interpretação do mesmo. Beleza? Então, achei o título, vou para a legenda para entender o que está sendo representado ali. E aí a gente tem, pessoal, algumas dicas quando a gente fala de legenda ou de conversões cartográficas. Né? Conversões cartográficas são símbolos que são utilizados na representação da superfície terrestre. Tá? E esses símbolos eles são importantes porque eles não variam. Tá? Eles têm sempre o mesmo significado na representação cartográfica. Tá? Então, por exemplo, a gente tem alguns símbolos aqui. Ó. O aeroporto vai ser sempre representado pelo aviãozinho. Um porto vai ser sempre representado pelo navio. Um morro, um pico, sempre por esse triângulo aqui. Né? A capital de um país vai ser sempre representado por este símbolo aqui, por esta bolinha branca. Né? A capital de estado,
ou assim, né, por essa bolinha ou por essa. E percebam aqui também, pessoal, outra coisa também interessante. Capital do país. O tamanho da bolinha, no caso, que representa uma cidade, ela vai variar de acordo com o seu tamanho. Então, quanto maior a bolinha, maior aquela cidade, menor a bolinha, menor aquela cidade. Tá? Então, isso aqui são símbolos. A gente ainda tem a questão das linhas. Tá? E aqui a gente tem vários exemplos, eu vou explicando alguns só para a gente entender. Então, os limites estaduais sempre vão aparecer com esse traço. Os limites internacionais, as fronteiras de países, sempre vão aparecer com esse traço. Né? Uma ferrovia sempre vai representado com essa linha, né, tracejada, cortada, né, em vários pedaços, dando a entender uma linha do trem. Né? Uma rodovia pavimentada que tem asfalto sempre vai ser representada da forma vermelha. Um rio permanente sempre vai representado por essa linha azul. Se for um rio caudaloso, como o Itáguaí, sempre vai ser representado dessa forma. E por aí vai. Tá? Então, essas representações, elas são utilizadas nos mapas, elas têm sempre o mesmo significado. Então, é importante atentar para elas, porque elas querem dizer muita coisa. Tá? Então, olhei o mapa, verifico as convenções, verifico as cores e por aí vai. Tá? Mais exemplos aqui. Ó. Cidade, maior. Então, significa que a cidade é grande. Aqui a gente já tem uma cidade um pouco menor. Então, essa cidade já tem um tamanho inferior, população inferior a essa primeira. E por aí vai. E aqui eu tenho, por exemplo, as cores que representam altitude e profundidade, né? Hipermetria, altitude, batimetria, profundidade. Então percebam, as altitudes inferiores elas são representadas por verde. E aí o gradiente vai mudando conforme a altitude vai aumentando. Então as maiores altitudes são sempre representadas pelo marrom escuro. E as profundidades elas também vão mudando o gradiente de azul. Então quanto mais profundo, mais escuro vai ser aqui o azul, tá? Então, a intensidade das cores elas também têm significado. Atentem para isso. Ó, terceiro item aqui que a gente tem a escala. A escala, pessoal, ela vai indicar quantas vezes a área real ela foi reduzida para ser cartografada, como a gente costuma explicar para os alunos do ensino médio. Quantas vezes o real foi reduzido para caber no papel. Tá? E a escala é importante porque ela vai permitir visualizar ou vai ocultar detalhes. Certo? E a gente tem as escalas, elas podem ser gráficas ou numéricas, grandes ou pequenas. Isso aqui costuma cair muito em prova e costuma confundir muita gente. Então aqui é um ponto que a gente vai precisar tomar muito cuidado. E a escala também, ela é expressa numa razão matemática. Então é uma parte da cartografia que a gente trabalha com cálculo. Tá? Então aqui a gente precisa ter uma atençãozinha porque é importante. Lembrando que os cálculos, quando a gente for trabalhar os exercícios, a gente vai ver isso com muita calma. Ok? Então vamos lá. O que é a escala gráfica? É quando ela vai ser representada nessa reta graduada ou em forma de desenho. Tá? E a escala numérica é quando ela vai ser representada por números. E no caso da escala numérica, é importante a gente lembrar como é que se lê. Então aqui, ó, 1 centímetro corresponde, os dois pontos correspondem, 1 centímetro corresponde a 5 milhões de centímetros no real. Lembrando que na escala numérica, todos os valores estão em centímetros. Então, 1 centímetro corresponde, que é os dois pontos, a 5 milhões de centímetros no real. Ou, se você preferir, 1 centímetro corresponde a 50 quilômetros no real. Então, essas duas escalas aqui, elas são equivalentes. Então, aqui, essa distância aqui, para outra, que é 1 centímetro, eu tenho aqui o valor de 50 quilômetros. Então, elas representam a mesma redução. Tá? Então, repetindo, 1 centímetro corresponde, os dois pontos sempre correspondem a 5 milhões de centímetros no real. Então, na escala, a gente sempre vai trabalhar com todos os valores em centímetros. E detalhe, sempre números inteiros. Na escala não se tem numerais com vírgula. Tranquilo? E a gente tem o que a gente chama de escala grande e escala pequena. Tá? Então, preste atenção aqui que costuma ter muita confusão. A gente vai dizer que escala grande é aquela que tem menor denominador. Sim, pessoal, isso aqui, lembrando, é uma fração. Tá? Então, a escala grande
é que tem menor denominador, é inversamente proporcional. Então a escala é grande, ela recebe esse nome porque ela vai ter uma maior riqueza de detalhes. Então aqui eu vou conseguir ver muita coisa que existe no local, porque eu vou ter essa riqueza de detalhes. Porém, pessoal, a escala grande, ela representa áreas menores. Então a escala grande ela vai representar um quarteirão, uma avenida, bairro. Tá? Então, local pequeno, eu tenho muitos detalhes e menor denominador. Tá? Que tem alguns exemplos, um para 200, um para 5.000. Já a escala pequena é aquela que vai ter maior denominador. Escala pequena, maior denominador, inversamente proporcional do número. É aquela onde eu vou ter maior riqueza de detalhes e maior vai ser a área representada. Então, na escala pequena, eu vou ter uma cidade, um estado, um país, né? A superfície do planeta Terra como um todo. Então, aqui, ó, 1 para 200 mil ou 1 para 5 milhões. Então, maior denominador, escala pequena, menor denominador, escala grande, mais detalhes, menos detalhes. Área pequena, área grande. Tranquilo? E aí eu posso também fazer o cálculo dessa escala, que é expressa por essa fórmula matemática. É igual Dzinho sobre Dzão, onde é o valor da escala, o D minúsculo, né, a distância gráfica, que pode ser representada em centímetros ou milímetros, vai depender da questão, e a distância real, que é sempre dada em metros ou quilômetros. Então você sempre vai ter dois valores para achar um terceiro. Tá? É assim que vai funcionar a escala. Em geral, questões de concurso que não são específicos de geografia, eles utilizam para calcular a distância real. Tá? Então você vai ter o valor da escala, o valor no mapa, e você vai calcular a distância real que está sendo ali cartografada. Tá certo? Em geral, tá? Isso não é uma regra absoluta. Tá certo? Então, em geral, vai ser assim que funciona. Tá? A gente tem também nos mapas a orientação, né? Que é a rosa dos ventos, que vai indicar um mapa, onde o mapa vai estar norteado. Tá? Dá uma olhadinha na aula 1, se você está chegando aqui agora. Ou então dá uma olhadinha para revisar, é sempre bom. O concurseiro sabe disso. E a gente tem a projeção cartográfica. As projeções cartográficas são modelos sobre os quais os mapas são elaborados. Isso porque a projeção é aquilo que permite, a técnica que permite que a Terra tridimensional venha para o plano bidimensional do mapa. Tá? Então, todas as projeções elas vão apresentar distorções por conta disso. Outro detalhe interessante é que as projeções elas podem ser definidas como modelos sobre os quais os mapas são elaborados. Tá? Então, cada modelo vai priorizar um determinado aspecto da representação, dimensão, forma e por aí vai. Tá? E lembrando que todas as projeções cartográficas elas não são livres de deformações por conta do formato da Terra. Tá certo? Tá aqui só para constar. Tá? E aí a gente tem, pessoal, a representação das altitudes e curvas de nível. A gente já viu que a altitude no mapa ela vai representar por uma escala de cores, né, que varia do verde, lugares mais baixos, até o marrom, os lugares mais altos. Tá? Só que aqui o detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, que são as curvas de nível. Tá? O que é a curva de nível? É como se o camarada quisesse representar uma serra, uma elevação, um morro, que seja, uma montanha, e ele quisesse uma visão aérea do local. Tá? E as curvas de nível, pessoal, elas sempre vão trazer o valor em metros. Tá? Ou seja, uma linha de curva de nível ela vai ter sempre a mesma altitude, e essa altitude sempre vai ser marcada em metros. Ok? Então, vamos ver como isso funciona. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, a representação desse acidente geográfico, ó, como ele fica em curvas de nível, visão aérea. Então, esse ponto mais alto, ele está aqui, esse pontinho mais baixo, ele está aqui. Linhas próximas, como a gente está vendo aqui, significa que o local é mais inclinado, tá? Mais íngreme. Linhas distantes significa dizer que aqui eu tenho uma elevação mais suave ou uma aclividade, tá? Ó,
inclinações, linhas próximas, certo? Maior inclinação. Linhas distantes, menor inclinação, tá? E quando eu tenho aqui, pessoal, algumas linhas que formam essa reentrância aqui, como se fosse um vizinho, tá? Essas linhas aqui podem ficar aqui, por aqui eu tenho um rio, tá? Tem água descendo por aqui, beleza? Então, esse é o conceito. Para ficar mais claro, né, aqui eu tenho esse acidente geográfico, né, esses morros, eles estão representados aqui em curva de nível. Tá? Então, o ponto mais alto aqui é 700 metros. Então, ele ficou aqui, ó, em marrom, indicando que é o ponto mais alto. Tá? Então, essa partezinha aqui, essa linha que está no nível do mar, a altitude é zero. Então, toda essa linha aqui, que corresponde a essa primeira aqui, ó, a altitude vai ser zero. E aí, em seguida, eu tenho a altitude de 100 metros, que é essa segunda linha aqui. Então, toda essa linha, pessoal, por onde ela passa, a altitude vai marcar 100 metros. Então, a curva de nível, ela tem essa característicazinha assim. Tá? Então, aqui, na aula de hoje, é muito mais prático, é muito mais a questão de detalhe para a gente pegar. Fora o cálculo da escala. Tá? Bem, pessoal, então é isso. A gente vai ficando por aqui, né? Lembrando, toda quarta e toda sexta tem aula para a gente ir acompanhando os conteúdos. E lembrando também que os exercícios vão se dividir em dois grupos. Exercícios de fixação, e aí os de fixação a gente trabalha com diversas questões sobre o assunto, não precisa ser necessariamente da banca, para a gente dominar esse assunto com calma, se aprofundar no conteúdo. E tem as resoluções de questões, que aí a gente trabalha só com questões da banca IBFC, que é a organizadora do concurso dos Correios. Tá? Então, desde já, boa semana para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, minha gente. Abraço, fiquem com Deus.